E hoje eu vou querer saber das dúvidas de vocês, né? Porque acho que mais importante do que a matéria, ela foi dada, ela foi explicada. Então eu preciso saber quais foram as dúvidas que vocês tiveram para a gente estar atuando aí em cima das dúvidas, em cima dos exercícios aí. Beleza? Então, tinha passado alguns exercícios para vocês, tinha explicado a matéria. É, e a gente resolveu alguns exercícios e eu preciso aí de vocês saber quais são os exercícios que vocês tiveram dúvida para a gente poder estar resolvendo aí. A página 8, questão 7. Gente, só para tirar umas dúvidas. Sobre as atividades atrasadas, tá bom? Até que dia tem para entregar? Até dia 20, assim como tinha falado com vocês. Para ser dia 1º, vocês têm até dia 20. Outra coisa, onde é para mandar? Eu mandei um arquivo para a Lídia encaminhou no grupo da sala. Você tem lá todos os formulários, é para mandar no mesmo formulário, tá bom? No mesmo formulário que a gente estava trabalhando. E lá já tem quem é que fez e quem é que não fez. Então fica bem simples vocês saberem qual atividade você fez, entra no formulário, acha a atividade que você não fez, vê quais são as atividades, faz a atividade, gera o PDF, coloca no arquivo, pronto, manda. Então vamos lá. Página 8, questão 7, foi a primeira questão pedida aqui. Olha só, nessa questão, ele pede qual o valor da cotangente na ilustração a seguir. Então, o valor da cotangente, a gente precisa lembrar de alguns conceitos aqui nesse triângulo. Por exemplo, se aqui vale 2, diminuir um pouquinho a letra. Se aqui vale 2 e aqui tem um ângulo de 45, aqui também vale 2. Né? Então, 2, 2 e aqui tem um ângulo de 45. Se eu quero a cotangente desse ângulo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia verificar aqui a relação da soma de tangentes. Né? Seria a tangente isso aqui, a tangente de tudo isso aqui, ou seja, a tangente de 45 mais tangente de 45 mais θ, colocar mais t, vai ser igual a quanto? Vai ser cateto oposto, certo? Que daria 3, dividido pela hipotenusa, certo? 2. Ou pelo cateto adjacente, 2. Então, tangente disso aqui dá 3 sobre 2. E eu estou querendo só a cotangente desse valor aqui. Então, vamos lá. Gente, questões do livro 1, eu não vou voltar nas questões do livro 1 mais não, tá bom? Eu já fui no livro 1, já fiz revisão, já tem um monte de aula lá para trás, eu não vou voltar lá não. Nem livro 1 eu estou aqui. Então, vamos lá. Se eu for aplicar a tangente 45, eu tenho que lembrar da expressão. Tangente de A mais B, não é isso? Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B, né? Dividido tangente B, dividido 1 menos a tangente de A
vezes a tangente de B. Então, essa é a expressão aqui que eu tenho. Então, o que eu faço? Eu vou pegar os meus dados que eu tenho e substituir aqui nessa expressão. Tangente de 45 mais t é 3 sobre 2. Então, eu tenho tangente de A mais B é 3 meios. 3 meios. Então, 3 meios é igual. Qual é a tangente de 45? Tangente de 45 é 1. Então, vai ficar 1 menos a tangente de B. Depois, eu tenho aqui no denominador 1 menos a tangente de A. Aqui em cima é mais. A tangente de A, que é 1, vezes a tangente de B. Tangente de B. Então, ó, vou resolver essa equação aqui. O que eu faço para resolver essa equação? Passo multiplicando tudo isso aqui com 3 meios e vou resolver essa equação. Vou fazer essa equação aqui agora no papel, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aí. Eu tenho, vou anotar aqui primeiro, questão 7. 3 sobre 2 é igual a 1 mais tangente de B dividido por 1 menos a tangente de B. Teve gente que perguntou aí, essa data aí do dia 20 é só para matemática ou para os outros professores? Então, gente, foi eu dei dia 1º e coloquei até dia 20. Os outros professores eu não sei como é que eles definiram aí, tá bom? Essa aí foi a data que estipulei para quem fez as atividades atrasadas. Então, ó, se eu tenho essa expressão, vou passar isso aqui multiplicando. Então, eu posso passar esse multiplicando com esse e esse multiplicando com esse. Vamos dizer, multiplicar cruzado, né? Ficaria 3, que multiplica 1 menos a tangente de B. E aqui seria igual a 2, que multiplica 1 mais a tangente de B. Então, aqui ficaria 3 menos 3 tangente de B. Isso é igual a 2 mais 2 tangente de B. Se eu jogar tudo para o mesmo lado, né? Se eu passar, por exemplo, esse tangente aqui para cá ou esse tangente para cá, eu ficaria com 5 tangente de B. Se eu passar isso aqui para cá, passo aqui para cá subtraindo, ficaria igual a 1. Então, a tangente de B seria igual a 1/5. Só que eu não quero a tangente de B. O que eu quero? Eu quero a cotangente, né? Cotangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente de B vai ser 5, que é o inverso da tangente. Beleza? Pediram questão 1, mas vamos lá. Questão 1, você tem na questão 1 5 alternativas. Eu acho que 2 delas eu já fiz. Qual letra especificamente você estava querendo? Dá um feedback aí no chat. Qual foi sua dúvida? Que todas elas, por exemplo, essa aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, eu sou letra D. Então, ó, questão 1. A gente está na página 8, né? Letra D. Na letra D, ele pede o seno de 195. O seno de 195, eu posso escrever como o seno de 180 mais 15, porque a gente já sabe o de 15, né? Ou então posso pegar também 150 mais 45. Né? Ó, posso fazer o seno
posso fazer de duas maneiras. Se você resolveu as anteriores, você poderia fazer o seno de 180 mais 15. Se você não lembra das anteriores, você pode fazer o seno de 150 mais 45. Então vamos nessa segunda aqui, né, que eu não lembro o seno de 15. Então vamos lá. Se eu lembrar da expressão, como é que é, né? Da expressão do seno. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. É isso? Então, ó, eu tenho que seno de A mais B vai ser seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal aqui continua o mesmo, né? Porque o que coloca o sinal ao contrário é o do cosseno. A gente lembra da música. Então, vamos lá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, vamos fazer seno de 150 mais 45. Vai ser o seno de 150 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 150. Continuando aqui, então, qual o seno de 150? Juan, não sei. Então, vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, tem aqui eixo y, x, né? 150 está nesse quadrante aqui. Falta 30 graus para chegar aqui. Logo, é o mesmo que o seno de 30. Certo? Então, 150 aqui, ó, seria 180 menos alfa. Daria 150. Então, meu alfa daria 30. Então, mesmo que 30 graus. No caso do seno sinal igual. Quanto que é o seno de 30? Meio, não é isso? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui, seno de 150 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 150. Então, o cosseno de 150 está nesse quadrante, só que o cosseno é negativo, igual ao cosseno de 30. Não é isso? Então, isso dá cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o negativo, então esse sinal aqui ele vai trocar de sinal, fica negativo. Beleza, então eu tenho raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Simplificando, fica um único denominador, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Essa é a nossa resposta. Deu para entender aí? Então, ó, eu peguei os conceitos das matérias anteriores, para saber o seno de 150, que está no segundo quadrante, que eu utilizei essa expressão. Por que eu mudei o sinal? Vamos lá, cosseno de 150. Se eu lembrar aqui, ó, cosseno e seno. O cosseno, ele é positivo onde? O cosseno, ele é positivo nesses quadrantes. Então, significa que aqui, ó, em 150, ele é negativo. Por isso que trocou o sinal. Porque aqui o cosseno é negativo. E o seno, ele é positivo aqui em cima e ele é negativo aqui nos quadrantes de embaixo. Beleza, gente? Por isso que é bom a gente entender todas as matérias anteriores para a gente ficar antenado a par do conceito, né? Que a partir de agora, todos os ângulos, quando a gente vai usar a lei dos cossenos, que eu preciso do ângulo, quando eu vou usar a lei dos senos, tudo o sinal acaba interferindo, tá bom? Mais alguma questão aí dessa capítulo que a gente está estudando?
Então, ó, então, questão 1, a gente vai aplicar todos esses conceitos que eu acabei de mostrar. A questão 7, que é uma questão gráfica, mostrei para vocês como a gente resolveu, né, fazendo aquele esqueminha. A questão 8 é basicamente o mesmo princípio que eu utilizei na questão 7, tá bom? E já que não tem dúvidas, eu vou continuar explicando aqui as nossas relações, tá bom? Olha só. Arcos duplos. O que seriam arcos duplos? Quando eu quero, por exemplo, qual o seno de 2A? Qual expressão que vai me dar o seno de 2A? Ou qual expressão que vai me dar o cosseno de 2A? Então, se eu pegar bem essas expressões, vocês vão perceber que eu posso pegar, por exemplo, a expressão para seno de 2A. Eu poderia pegar assim, ó. Pegar a minha expressão de seno, e em vez no lugar do B aqui, que eu já sei, eu colocar o A. Então, seria seno de A, cosseno de A, mais o seno de A, cosseno de A. Como o seno de A vezes cosseno de A, essas duas parcelas são iguais, então o seno de 2A, ele vai ser igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Aí a gente tem o seguinte. Olha só esse exercício. Calcular o valor do seno de 2x e x pertence ao intervalo aqui do primeiro quadrante. E o seno de x é 5 sobre 13. Tá, então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui na minha folhinha, que acho que vai ficar mais claro da gente sempre entender. Seno de 2x. X pertence ao primeiro quadrante. E o seno de x é 5 13avos. Então, olha só. Tem essa expressão. E a partir dessa expressão é que eu vou chegar na minha resposta, certo? Então, primeiro, seno de 2x, eu tenho que lembrar lá. Seno de A mais B não vai ser igual. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Beleza. Só que se eu substituir no lugar do B por A, seno de A mais A, eu vou ficar seno de A, cosseno A, mais seno de A, cosseno A. Não mudou minha expressão. Eu tenho essas duas parcelas aqui iguais. Então, eu tenho o seno do arco duplo 2A, ele vai ser igual a 2 vezes o seno de A, cosseno de A. Certo? Então, já mostrei para vocês como é que eu chego na expressão. Então, se eu tenho aqui que o seno de 2A vai ser essa expressão, o que eu preciso saber para calcular o seno de 2x? O valor do seno de x e o valor do cosseno de x. Né? Então, como eu tenho o valor do seno de x, eu vou achar o valor do cosseno de x. Né? Como é que eu acho? Relação fundamental. Que eu tenho aqui o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado, isso é igual a 1. Então, se o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1, então eu vou ter 5 vezes ao quadrado mais cosseno de x quadrado é igual a 1. Cosseno de x quadrado vai ser igual a 1 menos 25 sobre 169. Apliquei o quadrado aqui. Fazendo essa conta, que vai ficar 169 sobre 169. 169 menos 25 dá 144 sobre 169. Então, o cosseno de x vai ser a raiz disso aqui. Raiz de 144 dá 12, raiz de 169 dá 13. Então, esse é o meu valor do cosseno de x. Então, se eu estou querendo
o cosseno de 2x, o seno de 2x, vai ser 2 vezes o seno, 5, 13, vezes cosseno, 12, 13. Então, essa seria uma expressão. O seno de 2x ficaria, posso fazer essa multiplicação, ficaria 169, 12 vezes 5 vezes 2 dá 120. Então, 120 sobre 169. Ambos simplificam por 3 aí, né? Não, simplifica não. Então, é isso aí mesmo. A gente fica 120 sobre 169. Tá tranquilo, gente? Como a gente tem o ângulo do primeiro quadrante, né? Então, acaba que o valor do cosseno continua sendo aquele mesmo, tá bom? Já se eu quiser a expressão para cosseno, né? A expressão para cosseno ela vai alterar um pouquinho, porque vai ser o cosseno duplo, né? Olha só, né? Na cossa, senta e bota o sinal ao contrário. Então, se eu tenho a expressão aqui do seno, estou fazendo a soma, quando eu colocar no lugar do b, que é o a, eu vou ficar com o cosseno de 2a, vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de A, menos o seno de A vezes o seno de A. Então, vai ficar cosseno de 2A, vai ser cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Essa expressão. Eu posso substituir dois termos. Eu posso substituir o cosseno ao quadrado de A, a partir da relação fundamental. Né? Se lembrar que o seno ao quadrado, mas o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado seria 1 menos o seno de alfa. Então, eu substituiria aqui e ficaria com essa expressão. Se eu quiser substituir o seno seria 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Eu substituiria aqui desse local aqui do seno e ficaria com essa expressão. Aí eu teria essas duas expressões aqui possíveis para o cosseno de 2a. Se eu tiver um cosseno, eu consigo descobrir. Se eu tiver o seno, eu também consigo descobrir. Eu não preciso dos dois para descobrir o cosseno. Então, vamos aplicar aí. Olha só, ele pede determinar o valor do seno de 22,5. 22,5. Então, o que a gente precisa fazer? Vou mostrar aqui no exercício para vocês, que eu acho que vai ficar mais simples, que eu já explico nossa relação também. Ele está pedindo o seno de 22,5. Como é que eu vou saber o seno de 22,5, sendo que eu estou falando de ângulo duplo, né? Eu posso lembrar que o seno de 22,5 ele vai ser dado pela expressão aí do cosseno duplo. Por quê? Porque se eu lembrar que o cosseno de 45 ele vai ser igual ao cosseno de 2 vezes 22,5, isso aqui é um ângulo duplo. Né? Eu tenho isso aqui sendo um ângulo duplo. Então, se isso aqui é um ângulo duplo, eu tenho as relações para cosseno. Deixa eu mostrar como é que chegou nas relações para cosseno. Né? Eu tinha que o cosseno de A mais B era igual cosseno de A vezes o cosseno de B, sinal ao contrário, seno de A vezes seno de B. Vou colocar só aqui, depois eu costo mais para cá. Beleza. Então, se eu tiver o cosseno de A mais A, no lugar do B aqui eu vou substituir por A. Então, ficaria cosseno de A, como que é cosseno de A? Ao quadrado. Menos o seno de A ao quadrado. Dessa relação aqui, eu tiro a relação fundamental. Por exemplo, desculpa aqui A. Né? Então,
Daqui, se eu lembrar que o cosseno de A ao quadrado mais o seno de A ao quadrado, isso é igual a 1, se eu isolo o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado vai ser 1 menos o seno de A ao quadrado. Se eu isolar o seno, isso vai ser 1 menos o cosseno de A ao quadrado. Como nessa expressão aqui eu estou querendo saber o seno, então eu vou isolar o cosseno para deixar só o seno. Então, ó, na expressão acima, o cosseno de 2A vai ser o cosseno, que é 1 menos o seno de A ao quadrado, menos o seno de A ao quadrado. Então, ó, o cosseno de 2A, eu estou mostrando como é que chega na fórmula, gente. Vai ficar 1 menos 2 seno de A ao quadrado. Beleza, a partir disso aqui eu consigo resolver. Por quê? Se eu quero 45, então o cosseno de 45, olha só, o cosseno de 45 vai ser igual a 1 menos 2 vezes o seno de 22,5 ao quadrado. Cosseno de 45 eu sei, raiz de 2 sobre 2. Esse 1 aqui está somando, ele passa subtraindo, né? Então, vou colocar aqui logo, menos 1. E isso é igual a menos 2 vezes o seno de 22,5 ao quadrado. Certo? Não, isso aqui está ao quadrado, não, é o seno, tá bom? Beleza. Se eu passar o 2 dividindo ambos os termos, eu posso calcular o MMC aqui, ó. Deixa eu pegar outra folha. Posso calcular o MMC aqui dessa expressão? Calculando o MMC aqui dessa expressão, ó, eu vou ficar com raiz de 2 menos 2 sobre 2. Isso é igual a menos 2 vezes o seno de 22,5 ao quadrado. Tá. Menos 2, ele vai passar, o 2 vai passar dividindo, então vai ficar raiz de 2 menos 2 sobre 4. Isso é igual a menos o seno de 22,5 ao quadrado. O que eu posso fazer? Posso passar o quadrado para lá e passar esse sinal negativo, né? O sinal negativo vai inverter aqui em cima. Então, passando o sinal negativo, ficaria 2 menos raiz de 2 sobre 4 raiz disso. E isso seria o seno de 22,5. Se eu tirar essa raiz, o 4 aqui de baixo, né? Extrair essa raiz, eu vou ficar com raiz de 2 menos raiz de 2, ou seja, uma raiz dentro da outra, dividido por 2. E esse vai ser o resultado do meu seno de 22,5. Um pouco complexo? Sim. Então, essas expressões para arcos duplos a gente consegue achar a partir da transformação da fórmula anterior nisso. Então, tangente. Quando a gente quer a tangente de arco duplo, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez nos outros, né? Eu pego aqui, ó, no lugar do B aqui, eu vou substituir por A. Então, vai ficar tangente de A mais tangente de A, 1 menos a tangente de A ao quadrado. A gente chega nessa expressão. Ou seja, a gente decora lá a musiquinha de uma fórmula e consegue chegar nas outras. Que é o que ele pede. É que ele pede calcular o valor da tangente de 2x, sabendo que
a secante é 24 avos, né? E x pertence ao primeiro quadrante. Então, ele já faz aqui, ó. Se a secante é isso aqui, eu tenho que o cosseno é inverso, certo? Ele vai para a relação fundamental, que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Acha o valor do seno, ou seja, o seno é 7 dividido por 25, né? 7 sobre 25 avos. Como está no primeiro quadrante, é o valor positivo, certo? Então, depois que ele determina o seno, o que a gente precisa? A gente determinou o seno, a gente tem o cosseno. Então, a gente tem a tangente. A tangente vai ser quem? O seno dividido pelo cosseno. Então, vai ficar 7 dividido por 24. Se a gente for olhar, ó, 7 dividido por 24 é o meu valor da tangente. Então, se eu quero a tangente de 2x, é só substituir na minha fórmula. Então, 2 vezes 7 sobre 24, dividido por 1 menos 7 sobre 24 ao quadrado. Quando eu faço essa conta aqui, ele simplifica a expressão, achando esse número aqui feio. Bom? Queria saber, nesses conceitos aqui, gente, que eu estou apresentando para vocês, está tendo alguma dúvida? Essa matéria acho que é uma das mais complicadas que tem aí do livro de vocês. Mas se a gente conseguir decorar a expressão inicial lá, o resto a gente vai por dedução da expressão, que a gente consegue extrair as informações. Olha só, apareceu uma dúvida aqui da questão 8 na página 9, essa questão aqui. Vamos fazer essa. E olha só, ele fala assim, ó, obtenha o valor da tangente de alfa, sabendo que a medida x, e a medida x na representação. Então, ele está pedindo duas coisas nessa fórmula aí. Ele quer o valor da tangente de alfa, que a gente ainda não sabe, e quer o valor de x. Então, para achar aí essas expressões, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar aplicar a tangente dupla, certo? Por exemplo, a gente falar que aqui a gente tem um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui de 30 vai me dar a tangente disso aqui. Tenho esse sobre esse. Talvez esse valor possa me ajudar. Por quê? Porque esse aqui é 90 graus, 30 eu tenho que ter 60 graus, correto? Então, eu vou ter 60, vai ser esse ângulo aqui, que eu não sei, mais alfa. Então, a partir da tangente de alfa, eu consigo aí achar o valor que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui na folhinha, que eu acho que vai ser mais claro de entender. Deixa eu desenhar essa expressão. Para quem não resolveu essa questão, a gente vai tentando fazer aí. Essas questões elas acabam complicando porque elas não dão valores e pela falta de valores a gente acaba ficando confuso. Normal acontecer isso. E realmente isso mesmo que as questões querem, elas querem deixar a gente confuso. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele quer o valor da tangente de alfa. Tangente de alfa,
questão 8, tá bom? Página 9. Ele quer o valor da tangente de alfa. Só que se a gente imaginar que eu tenho um ângulo beta aqui, certo? Aqui é 90 graus. E esse ângulo beta é um ângulo de 60 graus. Por que é um ângulo de 60? Porque esse aqui é 30, que é o ângulo de 90 graus aqui. É a soma... 60 não. A soma desses dois tem que ser um ângulo de 60. Então, vamos lá. Se eu fizesse tangente de alfa mais beta, tangente de alfa mais beta seria o quê? Tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Beleza? Então, se eu tenho essa relação aí para a tangente de alfa e a tangente de beta, então eu sei que a tangente de alfa mais beta, tangente de alfa mais beta é a tangente de 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, a raiz de 3 vai ser igual a tangente de alfa, que eu não sei, tangente de alfa, mais a tangente de beta, tangente de beta, ó, x sobre 2a. X sobre 2a. Dividido por 1 menos a tangente de alfa, que eu não sei, vezes a tangente de beta, que é x sobre 2a. Tranquilo até aqui? Apliquei na fórmula aí. Então, ó, eu posso, né, lembrando, ó, como é uma fração, posso passar todo esse termo multiplicando com raiz de 3, posso fazer MMC em ambos os termos da equação e simplificar o 2a também, no denominador, posso fazer várias maneiras aí. Então, vou começar simplificando aqui no denominador. Aqui ficaria com 2a tangente de alfa mais x sobre 2a. Embaixo ficaria em 2a menos a tangente de alfa vezes x sobre 2a. Como eu tenho 2a nos dois termos da equação, ó, simplifica aqui, simplifica aqui. Então, vou ficar só com 2a tangente de alfa mais x dividido por 2a menos a tangente de alfa vezes x. E isso é igual a raiz de 3. Então, saí daqui e cheguei até aqui. O que eu faço aqui? Vou multiplicar esses valores. Tá bom? Vou multiplicar aqui e vou achar raiz de 3, ó. Raiz de 3 que multiplica 2a menos a tangente de alfa vezes x. Multipliquei esse aqui com esse e isso vai ser igual a isso aqui. Deixa eu ir para outra folha. A gente até consegue descobrir o alfa, gente, também. Olha só. Olha só. Eu tenho essa expressão aqui que eu vou escrever. Raiz de 3 que multiplica 2a menos a tangente
de alfa vezes x, e isso é igual a essa expressão aqui, que é 2a vezes a tangente de alfa mais x. Acabei ficando com muita variável, eu estou querendo simplificar o meu x e colocar em função do outro. Então, ó, se eu pegar aqui o meu valor da tangente de beta, ou pegar aqui na tangente de 30, se eu pegar a tangente de 30, seria esse dividido por esse. Então, tangente de 30 me dá 2a, tangente de 30 me dá 2a dividido por 2x. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 2a dividido por 2x. Esse 2 simplifica em ambos os termos, então eu fico que x é igual, posso colocar assim, raiz de 3 sobre 3x é igual a A. Se eu quero simplificar em função, quero achar o A, então eu vou isolar meu x. Ó. X vai ser 3a dividido por raiz de 3. Racionalizando, eu vou ter aqui 3a raiz de 3 dividido por 3. Então, ó, x é igual a A raiz de 3. Achei meu A, meu x em função de A. Então, vou substituir aqui, ó, todos esses que tenho aqui. Então, vou ficar, ó, 2 raiz de 3a menos a tangente de alfa vezes o x, que é a raiz de 3. Isso é igual a 2a vezes a tangente de alfa mais meu x, que é a raiz de 3. Olha só, peguei nessa expressão, apliquei a distributiva. Raiz de 3, tem a raiz de 3 aqui. Apliquei a distributiva e vou resolver minha equação agora. Ele pede o valor de x ou o valor de... Pera aí, gente. Ele pede o valor de x. Esse valor de x a gente já achou. Tá bom? O valor de x é isso aqui, ó. A raiz de 3. E a tangente de alfa... A gente acha pela expressão, ó. Porque se meu x é a raiz de 3... Olha só. Tangente de beta. Tangente de beta não vai ser x sobre 2a? Cadê? Tá travado? Tangente de beta não vai ser x sobre 2a? Se eu tenho que meu x é a raiz de 3, a raiz de 3 e aqui eu tenho 2a, minha tangente de beta é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vamos esquecer essa equação, para não confundir. Vamos voltar aqui no início. Tangente de alfa mais tangente de beta. Tangente de alfa mais tangente de beta, a gente viu que era raiz de 3. Então, ó, raiz de 3 vai ser igual a tangente de alfa, que eu quero descobrir, mais a tangente de beta. A tangente de beta é raiz de 3 sobre 2. Dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes raiz de 3 sobre 2.
Se eu multiplicar isso aqui com esse termo, eu vou ter raiz de 3 que multiplica. Fazendo o MMC vai ficar 2 menos tangente de alfa vezes raiz de 3. E isso é igual a 2 tangente de alfa mais raiz de 3. É basicamente essa expressão aqui, só que agora está simplificada com o A. Né? A gente simplificou o A. Agora, se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 2 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, menos 3 tangente de alfa. Isso vai ser igual a 2 tangente de alfa mais raiz de 3. 2 menos 3, isso dá 5 tangente de alfa. Esse mais raiz de 3 passa subtraindo, é igual a raiz de 3. Então, a gente tem aí a tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 5. Essa é a nossa resposta. Tá bom? Gente, deu nosso horário da aula aí. Questão um pouco grandinha, um pouco confusa de achar os valores, porque ele te dá muitas variáveis, ele te dá um A, te dá um X, te dá um beta, e acaba tendo que relacionar todos eles, tá bom? Eu recomendo aí que vocês façam exercícios aí, continuem fazendo exercícios de aprendizagem. Não é uma matéria muito comum no Enem, mas ela é importante para alguns vestibulares, para quem está querendo aí um alto nível, tá bom? Um alto nível, essa matéria é muito importante. Então é isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.